Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja através desse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. Graça e paz a todos. É sempre um prazer em me reunir aqui como igreja, sem parede. Eu aqui na minha casa e você aí na sua, através desse canal, através do YouTube. E mais uma vez estamos aqui para darmos continuação o entendimento da Bíblia sem as mentiras dos cães gulosos, chamado pastor e com a mente de Cristo. Antes, porém, todavia, contudo, eu gostaria de mandar os abraços, mandar uns alô, mandar graça e paz aí para os amados, agradecendo aí os novos inscritos e Wagner João, que entrou aí no canal, comentou, graça e paz, abençoado, tamo junto. Angelina Carvalho, graça e paz, abençoada. Vicente Oliveira, graça e paz. Regivânia Milfonte, graça e paz, tamo juntos. Colírio da Graça, graça e paz. Antônio Simão, graça e paz, abençoado, tamo juntos. Então, abençoado, eu queria agradecer vocês aí pelos comentários, agradecer aos novos inscritos. E hoje eu vou fugir aqui um pouco da pregação da qual a gente via fazendo, e que eu vou hoje fazer, vou ler e vou explicar com a mente de Cristo, vou te levar ao entendimento e respondendo aqui um pedido aqui de um camólogo chamado Cícero, um satanás que está sempre no canal aí se opondo a Deus e que ele pensa que é a mim. Então eu vou ler para vocês aqui o comentário que ele fez do último vídeo, né? Eu explicando que não existe Satanás como ser, e sim como criatura, que são os cães que estão aí nos ditos altares, do qual nos enganaram por anos e anos, e que o Espírito Santo nos deu o entendimento da graça, e hoje nós estamos reinando em vida e em perfeita vitória, e pregando a graça para aqueles que já teve o entendimento, e para os irmãos que ainda estão servindo de palhaço para esses cães gulosos aí desse sistema amaldiçoado, denominado de sistema evangélico. Então, olha, esse cãozinho aqui que ele diz que doutor em teologia, e eu vou exatamente usar essa pergunta dele aqui para levar o entendimento de vocês, o que é Satanás e o que é o opositor, que na verdade não é o ser, e que é um adjetivo, que é tudo aquilo que se opõe às coisas de Deus, que são esse sistema doutrinário que se encontra aí. Olha, o comentário que esse indivíduo fez aqui, pediu para mim explicar para ele, 1 de Coríntios 5. Então, eu vou ler aqui para você ver o que é o cara que se torna, dizendo sábio, tornaram-se louco. Olha, Cícero Moraes. Esse indivíduo aqui, o nome dele é esse, olha. Então, me explica, Lira. 1 de Coríntios 5. Olha,
quando Paulo entregou o corpo de um personagem bíblico para Satanás. Então, esse Satanás do qual Paulo entregou esse rapaz, que estava tendo uma relação sexual com a própria mulher do pai dele, né? Que não era a mãe dele, e que Paulo entregou ele a Satanás. Então, esse doutor em teologia aí, ele quer usar esse texto aqui para dizer que o Satanás do pastor existe. Ele quer usar esse texto aqui, como eles fazem nas pessoas que estão com o véu da religião, que ainda não entenderam a graça do qual não foi revelada para eles. Então, eles aplicam isso daqui, né, nas pessoas sem entendimento, e diz que esse Satanás aqui é o Satanás que a religião criou, para te pôr pânico, para te pôr medo, para te pôr para que você seja escravo dessa desgraça que está aí fora, da qual nós fomos por muitos anos. Então esse indivíduo continua aqui, olha, para que a alma fosse salva no dia da volta de Jesus. Então aqui ele usa esse texto aqui para dizer que Jesus ainda vai voltar e que Satanás é um ser espiritual que eles inventaram. Então ele continua aqui e diz, olha, Lira, e mais profundo do que o seu raso conhecimento. Você está vendo, né? Que esses caras, eles estudaram, eles são uns babaca, eles não sabem de nada, né? Aí chega um analfabeto, do qual eles querem tornar pequeno, né? Diante deles, porque fizeram faculdade. Mas abençoado, olha, eu vou ler aqui, depois eu vou responder. Eu vou responder a ele, né? Para você ver o que é o cara estudar e não saber de nada, porque Deus não deu o entendimento. E vocês da graça, que já entendem, vocês vão fazer a diferença. E vocês vão aí nos comentários, né? E faz o comentário a respeito desse doutor em teologia. Então ele diz, olha, Lira, e mais profundo do que o seu raso conhecimento pode explicar. E para deixar você mais apavorado, há estudos que muitas cartas atribuídas a Paulo foram escritas por outros autores e atribuídas a Paulo. Ou seja, eles querem pegar o que está na Bíblia e eles querem dizer que tudo é mentira, e o cara chega à imbecilidade de dizer até que as cartas não é de Paulo, que o entendimento não é de Paulo. Se Paulo foi o 13º apóstolo, do qual o Cristo ressuscitado escolheu para revelar a graça, abençoado, para revelar o mistério que estava oculto de todas as gerações, ou seja, a graça, abençoada, o ministério do Espírito, do qual ninguém teve esse entendimento. Imagine um indivíduo desse. Então, ele diz por outros autores e atribuído a Paulo. Então, ele continua aqui e diz, tem muitas coisas que você não sabe, Lira. Estudei 4 anos, não 6 anos. 6 anos quem estuda são os cãozinhos de saia. Entendeu, abençoado? Os padres. Então, abençoado, eu vou abrir aqui, conforme o pedido desse doutor em teologia, né? E vou ler e vou levar o entendimento de vocês, não a ele, porque ele não vai entender nunca, abençoado. Ele não vai entender nunca, porque ele é carnal. E como diz aqui, o homem carnal, ele não entende as coisas de Deus, porque ele só cogita das coisas do homem. Entende, abençoado? Então só o homem espiritual é que vai entender as coisas de Deus, do qual ele revelou. Então
Então, olha, vamos responder aí esse cãozinho guloso. Antes, porém, todavia, contudo, eu vou explicar para vocês, do qual vocês já sabem, mas tem muitas pessoas novas no canal aí que ainda não entendem. Lembrando a vocês, né, que primeiro, você poderia perguntar para mim, e Lira, e diabo, Satanás, demônio, não existe? Existe. Diabo, Satanás e demônio existe. Só que não como ser, abençoado. E sim como criatura. Entende, abençoado? Por exemplo, quando Jesus de Nazaré disse para Pedro, arreda Satanás, não estava se referindo a ser espiritual, porque não existe. Ser espiritual, quem inventou são esses ladrões que estão aí, roubando o povo, ameaçando através desse Satanás espiritual, do qual eles inventaram. Porque Pedro não era um ser espiritual, Pedro era um ser humano, abençoado. E Jesus de Nazaré disse para ele, arreda Satanás, porque tu só cogita das coisas dos homens. Que é o que esse cãozinho aí faz, esse Satanás. E diabo, Lira? Não existe diabo na Bíblia? Existe. Diabo, abençoado, diabo é o acusador, abençoado. Diabo é tudo aquilo que acusa. Jesus de Nazaré disse para os discípulos, eu escolhi dentre vós 12, um de vocês é um diabo. Quem era o diabo que ele estava se referindo? Era um ser espiritual, inventado por esse sistema desgraçado, que começou pelos católicos, que é a mãe desses infelizes aí, essa doutrina aí denominada de evangélica. Sim, foi eles que inventaram. A Igreja Católica inventou, né, o ser de cauda, e eles adotaram. Para quê? Para roubar, abençoado. Só para roubar. Para se tornarem ricos, para se tornarem poderosos, e ultrapassaram até o feito dos malignos. Quem é o maligno, Lira? É espiritual? Não. São os homens maus. Os homens maus, abençoado, que para roubar, para assaltar, precisa de metralhadora, precisa de 765, precisa de explodir carro forte, precisa de lutar com a polícia, de morrer, de matar. E esses infelizes aí, chamados de pastor, eles ultrapassaram a eles. Eles criaram, abençoado, a vassoura ungida, do qual eles compram por 5 contos e vendem por 200, por 300, por 1.000, porque segundo eles está ungida. E aí sucessivamente, essa macumba que está aí fora, que esse cão aí faz parte. E claro que ele quer defender. Então, e demônio, Lira? Então, como eu falei para vocês, né? O diabo do qual Jesus de Nazaré disse que um dos 12 discípulos era um diabo, um adjetivo, ia ficar contra ele, ia se opor, ia acusar, ia ferir o calcanhar. E quem foi que fez isso? Judas, abençoado. E Judas ficou pulando, ficou gritando, como esse Satanás chamado pastor expulsa o diabo das pessoas que vão para a igreja querendo ter conhecimento de Deus, e quando chega lá o cara tá cheio de demônio, de Satanás. Uma hora tá salvo, outra hora não tá. Outra hora vai para o inferno, outra hora volta para o inferno. Outra hora salta o câncer. Abençoado, o Deus da Bíblia não é esse aí. Nada daí é da Bíblia, abençoado. Tudo aí é mutreta. Mutreta. Então, abençoado, o que foi que Judas fez? Tranquilo, abençoado, tranquilo. Todo arrumado, todo bonitinho, todo perfumado. Foi lá, fez o acordo lá com o ladrão da época e entregou Jesus, abençoado, só com beijo. Esse foi o diabo. E demônio, Lira? Abençoado, demônio. Demônio da Bíblia. O demônio da Bíblia não está associado nada com ser espiritual. Nada da Bíblia está associado com coisa espiritual, a não ser o Espírito de Deus que pairava sobre o vazio
das águas, fora ele como espírito, né? Só tem os seus filhos, os eleitos, nós abençoados, nós, somente. Deus não pode te botar no mundo, abençoado, como embaixador dele e botar um diabo para viver correndo atrás de tu, abençoado. Isso é coisa de gente, abençoado, que não tem entendimento. E eles lá é para te roubar, para te assaltar, fazem de propósito. Então, Lira, o que é demônio? Olha, demônio é para eles lá, né? Para os judeus, estava sempre associado à enfermidade, abençoado. Quando Jesus expulsava demônio, se referia a espírito alterado, que todos nós temos, é o nosso daimon. Então, a palavra do grego daimon é espírito alterado, que pode ser para bom ou para mal. Entendeu, abençoado? E o que é, Lira? É uma alteração do espírito? Você, abençoado. Você. Você está aqui numa boa. Sai da tua casa, vai dirigindo. No meio do caminho, um trânsito louco. De repente, você bate alguém. Aí começa a discussão. O cara dá uma mãozada na tua cara. Você já não é mais o mesmo. O teu daimon, o teu estado de espírito, né? O teu estado de espírito, ele já mudou, abençoado. Já mudou. É como você tá bonzinho, né? E você tem uma febre. É como você tá bonzinho e tu de repente tá com dor de cabeça. Alterou o teu estado de espírito. Então, para eles lá, para os judeus, né? Demônio estava associado à enfermidade. O que Jesus curava era enfermidade. Aquele cidadão lá que chegou para Jesus e disse assim: olha, o meu filho está horrivelmente endemoniado. Tem hora que ele cai no fogo, tem hora que ele cai na água, tem hora que ele começa a espumar, e aí ele fica normal de novo. E o que era isso? O que era isso? Se fosse para hoje, seria o quê? Seria epilepsia. O cara é um epilético, o cara é um maluco. O daimon dele estava alterado, se associando a estado de espírito, para bom ou para mal. Entendeu, abençoado? Então, essas explicações, né, é para vocês dar graça para os eleitos de Deus. E não é para esse doutor em teologia, porque ele já sabe demais. Entende? E tudo isso daqui, enquanto eles nos chamam de analfabeto, o Evangelho diz que eles dizendo-se sábios, dizendo-se doutores, tornaram-se loucos, dizendo que o corpo de Cristo é um pedaço de pão da padaria que ele come todo primeiro domingo de cada mês, e quando eles terminam, eles vão para o banheiro e jogam fora. Entendeu, abençoado? Esses malucos. E Lira, o corpo de Cristo é o quê? O corpo de Cristo é a igreja, abençoado. O corpo de Cristo somos nós. O corpo de Cristo é os seus eleitos, escolhidos por ele, desde antes da fundação de um mundo, que está aqui revestido dessa carne, ó, de Haroldo Lira. Eu sou um espírito revestido de carne. O Lira é filho de uma junção sexual entre a dona Inês e o seu Dácio. E eu sou um espírito que já existia desde antes da fundação do mundo, e que Deus me enviou para cá, e eu me revesti da carne desse homem, Haroldo Lira. E eu estou aqui como embaixador de Cristo. E todos nós temos o prazo de validade, tá, abençoado? Nós temos o prazo de validade para voltar da onde nós viemos. Então, olha, entrando aqui, 19 minutos, entrando aqui na resposta aí do cãozinho, do Dr. Cícero, eu vou ler para vocês aqui, tá? Primeiro eu vou ler para vocês aqui o texto aqui de 1 de Coríntios, ó. A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Então, aqui já está dizendo o quê?
já está dizendo que Paulo chegou lá e deu para nós, né, aqui, deu um cagaço nele, né? Deu um cagaço neles, como nós damos hoje no sistema doutrinal. Essa igreja de Coríntios, que Paulo escreveu 2 cartas a ele, 1 de Coríntios e 2 de Coríntios, que era uma igreja totalmente, que não é igreja de parede, tá? Paulo se refere aqui aos eleitos. Então, era uma igreja totalmente carnal, como esse cãozinho aí, e que só pensava em coisas terrenas, só pensava nas coisas da carne. E que Paulo, lá em 1 de Coríntios aqui, né, ele está explicando para eles lá sobre a Páscoa, do qual eles estavam fazendo lá como Santa Ceia. Que eles, esses doutores em teologia, eles estudaram para dizer que Paulo estava ensinando a eles a fazer a macumba da Santa Ceia. E Paulo não está ensinando a macumba da Santa Ceia, doutor. Paulo lá está dizendo para eles lá que não é ceia. Que o que eles estavam fazendo lá não era ceia. E que eles deveriam fazer o que eles estavam fazendo lá nas casas. E era o que, Lira? A Páscoa. Não existe a macumba da Santa Ceia. Foi vocês que inventaram. Então, abençoado, olha. 1 de Coríntios 5:1. Vou ler e vou explicar com a mente de Cristo, com a sabedoria de Deus, do qual não há faculdade, viu, cãozinho? 1 de Coríntios 5:1. Paulo falando não comigo, tá? E nem tá falando com você. Por quê? Nós não existia, abençoado. Nós não existia. O Brasil foi descoberto em 1500. Isso daqui deveria ser o ano 60. Tô chutando, tá? Eu tô chutando, que eu não sei qual foi o ano. Eu te garanto que foi antes do ano 68, que Paulo morreu no ano 68, que vocês vão inventar outra data, seus infelizes. Então, olha, 1 de Coríntios 5:1. Geralmente, Paulo falando com eles, com os coríntios, com a igreja de Coríntios, tá? Que só viviam comendo pão, comendo suco, fazendo tudo errado, sem entendimento, andando na carne, na carninha friboi, como vocês. 1 de Coríntios 5:1. Geralmente, Paulo falando com eles lá, e que Paulo não está lá, Paulo escreveu a carta, viu, cãozinho? Isso daqui é uma carta do qual Paulo é o emitente e eles lá são os destinatários. Essa carta foi para o Coríntios, não foi para mim, não foi para tu. 1 de Coríntios 5:1. Geralmente se ouve que há entre vós não sou eu e vós não é tu, viu, indivíduo? Vós são eles lá, os coríntios. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, olha, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios os gentios ignorantes, que não tinha ainda o entendimento, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então presta atenção, cãozinho, para tu aprender. Estava acontecendo entre eles lá, né? Só eles lá não estavam nem aí pro que estava acontecendo. Era comendo pão, era comendo suco, era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo no cabelo, estava pegando fogo tudo. Então, Paulo ficou sabendo que existia um indivíduo lá, né, que estava coisando com a mulher do pai dele. E que eles lá os doutores estavam sabendo, mas não fizeram nada. Entendeu, abençoado? Tu tá entendendo, abençoado? Então, Paulo continua e diz, olha, 1 de Coríntios 5:2, e contudo, olha, andai vós não sou eu, não é tu, de novo, falando com eles, e contudo, andai vós, olha, ensoberbecido, tô nem aí, entendeu, abençoado? Porque o pastor quer dinheiro, abençoado.
Pastor quer dinheiro. E contudo andai vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar. Eles estavam sabendo, ficaram aí, estão nem aí, e não reclamaram, não fizeram nada. E ele diz, olha, e contudo andai vós ensoberbecido e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio, ó, quem tamanho ultraje praticou. Então Paulo aqui ele faz uma pergunta. Esse texto aqui de 1 de Coríntios 5:2 é uma pergunta. Olha, e contudo andai vós ensoberbecido e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então eles estavam sabendo, e Paulo pergunta, e vocês não fizeram nada? Vocês não fizeram nada? E no 3 ele continua e diz, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito. Você está vendo, né? Isso daqui é uma carta de Paulo a eles. Paulo não estava lá. Então Paulo que diz aqui no 3, eu, na verdade, ainda que ausente, Paulo não estava lá, em pessoa, em carne. Em homem exterior, terreno. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito. Já sentenciei, isso aqui é o diabo que ele diz que Paulo entregou. Paulo entregou o menino para Satanás, o Satanás da igreja católica e o Satanás da igreja evangélica. Então, Paulo, ele é sócio do Satanás. Se alguém fizesse alguma coisa, Paulo dizia, ei, Satanás, pega ele aqui, ó. Abençoado. Isso é leitinho, abençoado. Isso é leitinho, abençoado. Tu tá bom de tomar, de comer, é uma mão de vaca, abençoado. Comer uma feijoada. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, olha, que o autor de tal infâmia, falando do menino, né, que estava coisando a mulher do pai dele, ele disse que o autor de tal infâmia seja 4, olha, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor. Então, né, Paulo diz aqui, olha, mas eu já sentenciei, né? Paulo diz, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e eu, em espírito. Paulo não estava lá, com o poder de Jesus, nosso Senhor. 5, ó, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, presta atenção. Paulo aqui, ele estava antes do ano 70. Ele estava antes da escatologia consumada. Eles estavam aguardando a volta do Filho do Homem. A volta do Filho do Homem, que seria o quê? Ele viria sobre as nuvens. E o que seria vir sobre as nuvens? Era ele que viria sobre a nuvem, todo mundo ia ver? Claro que não, doutor em teologia. Vir sobre as nuvens, para os judeus, para eles lá, significa uma sentença contra um determinado povo. E qual seria a sentença? Mateus 24:1 até o 34, Daniel 9:24. E seria o que? O juízo, abençoado. O juízo contra aquela nação, contra Israel. A vingança para todos aqueles cão guloso de lá que mataram Jesus, que mataram Zacarias. Desde do sangue de Abel até Zacarias. Esse era o juízo. E não era para os eleitos, abençoado. Não era para os eleitos. Então Paulo, aqui ele estava antes, então ele disse, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor, na volta dele.
E qual seria esse Satanás? Esse menino aqui, ele estava numa obra da carne. Ele estava se opondo ao Espírito. Ele estava se opondo às coisas boas. Então, qual era o Satanás de que Paulo estava se referindo? A carne, abençoado. Gálatas 5:16 e 17. Porque a carne, que o cãozinho chamado João Ferreira de Almeida, né? Ele fez de tudo para esconder as coisas de Deus, mas ele disse que nada ficaria oculto. Então, ele inventou o Satanás e o diabo dele, só que aqui em Gálatas 5:16 e 17, ó, para quem tem a mente de Cristo, para quem tem um entendimento, né? Tá aqui o Satanás, ó. Digo, porém, andai no Espírito, ó, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, a vontade da carne. 17. Porque a carne, o opositor, o Satanás, milita contra a carne, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, abençoado. Então aquele menino, ele estava numa obra da carne. Ele estava numa obra do Satanás. Ele estava com seu Satanás ativado. E estava se opondo ao Espírito, porque não estava no Espírito, estava na carne. Então, Paulo disse para ele lá, então, se o que você quer é isso, se o que você quer é prostituição, se o que você quer é lasciva, se o que você quer é isso, é discórdia, é inimizade, o que você quer é isso, então que você fique com isso. Porque você se mantendo nisso, o teu pai vai descobrir, vai te dar um tiro, vai te dar uma facada, vai te matar. Então, o Espírito do eleito de Deus, né? Ele não morre, abençoado. Ele não morre. Então Paulo disse que que seja entregue a Satanás, para que no dia do Senhor seja salvo o Espírito. Salvo por quê? Porque eles estavam aguardando, né, abençoado? Nós não. Como nós somos depois da escatologia consumada, viu, doutor? Que tu diz que é mentira. Como nós somos depois de tudo os feitos do qual Deus já fez, quando nós nascemos, já nascemos salvos, abençoado. Que o teu ladrão disse que você vai perder a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Quando nós nascemos, já nascemos com tudo, abençoado. Não é para nós fazer nada. O justo viverá por fé. Quando você se arruma para ir para a tua igreja, você está sendo injusto com Deus e chamando ele de mentiroso, dizendo que a igreja não é dele, é do teu pastor. Entendeu, abençoado? Então, para você ver como esse cãozinho aí não sabe de nada, 1 de Coríntios 5:5, entregue a Satanás para a destruição da carne, para a morte. Porque quem está na carne, a tendência, abençoado, é chegar à morte. A morte adiana. A espiritual, Deus já venceu. Nós não morremos, abençoado. Nós não morremos. A fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, ele lá, sendo eleito de Deus, a carne ia para o inferno, para o ágil, para a sepultura, para o cemitério, e o Espírito ia ficar dormindo, porque ele ainda estava antes da escatologia. Então, ele sendo eleito, o Espírito ficaria dormindo na sepultura. Então, com a volta dele, ele, né, seria salvo. Ele teria o corpo glorificado, abençoado. Então, esses cãozinhos aí, doutores, né, eles estudaram para dizer que se você não está dentro da igreja, né, você não é de Deus. Entendeu, abençoado? Se você não aceitou Jesus, você não é de Deus. Isso é um monte de mentirosos, enganadores. Eles querem te roubar, abençoado. Ninguém aceita Jesus. Ninguém faz nada por Jesus, abençoado. Ele já fez todas as coisas. É para você viver por fé, abençoado.
É para você viver, não é? É para você viver por fé e não você viver em busca de algo que você já tem, abençoado. É para você crer que você já é tudo em Cristo. Paulo disse, eu não vivo, mas ele vive em mim. Por quê? Sim, ele disse, eu não vivo, mas ele vive em mim. Cristo em nós, Paulo falando lá com ele e com os romanos e com todos eles lá, é a esperança da glória. Esperança por quê, Paulo? Porque Paulo estava aguardando. Paulo estava antes da escatologia consumada. Paulo estava antes da consumação daquele século, o século de Jesus de Nazaré, abençoado. Mateus 24, 34, aquele século, aquela geração. Muito fácil, abençoado. Você esquecer o teu pastor é fácil de você entender. Então nós estamos na esperança? Não. Cristo em nós já é a realidade. Todos que nasceram após o ano 70 já não estavam mais com esperança, já nasciam com tudo. Entendeu, abençoado? E nós somos desse século, do século 21. Quando nós nascemos, nós já nascemos com tudo. Os que vão nascer hoje na maternidade já vão nascer com tudo. Os que vão nascer daqui a milhões de anos já vão nascer com tudo. Que esse cão aí está dizendo que o mundo vai se acabar. Esse mundo da Bíblia, abençoado, já se acabou. Foi aquele mundo, aquele século, aquele período de tempo do mundo Aion, o período da lei, o período daquela geração, daquele século, no singular, inteligente. Então, Paulo continua aqui no 6, né? Eu já respondi o cãozinho e vou continuar falando para vocês o que Paulo estava falando para ele lá, explicando, né? Paulo diz aqui, em 1 Coríntios 5,6, ele diz, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então, o que é isso, Lira? O que Paulo está falando lá para os coríntios, falando de massa? Está falando de massa de fazer pão? Não, abençoado. Paulo está dizendo para ele, olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. E o que é isso? O que é a massa e o que é levedar a massa? É doutrina, abençoado. A massa é doutrina. E levedar é não servir de nada. É o que tem aí no sistema evangélico, é o que tem no sistema católico. Eles pregam uma doutrina e mistura com a outra e no fim eles fazem uma farofa que tem que jogar no lixo, que não serve de nada, é só para roubar. Então Paulo está dizendo para eles lá, ó, lançai fora o velho fermento, a lei. Lançai fora o Jesus de Nazaré. Lançai fora a lei de Moisés. Lançai fora a primeira aliança. Por quê? Porque ele já cumpriu e ele já aboliu, e que não é mais para viver por lei, e sim por graça. Uma nova massa. Ele diz, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Qual seria a nova massa? A graça. Entendeu, abençoado? A graça é como sois, de fato, sem fermento. Não pode haver fermento, abençoado. Você não pode pregar a lei e pregar a graça. Você pode ler e explicar, dizendo o que foi e o que não foi, mas aplicar jamais. E Paulo está falando aqui exatamente de você ler e querer aplicar nos outros para roubar, como faz essa praga que está aí fora. Então, ele continua, ó. Lançai fora o velho fermento para que seja nova massa, como sois de fato, sem fermento. Olha, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, já foi imolado, já foi morto, já ressuscitado, já passou, não existe mais. Então, ele está dizendo, em outras palavras, joga fora esse pão, joga fora esse suco, joga fora esse pastor, joga fora esse bispo, joga fora esse cão aí chamado de apóstolo, joga fora a tua macumba,
o sistema evangélico. Joga fora a tua igreja, abençoado, para que você seja realmente de Cristo, para que você seja templo e morada dele. É isso. Então, ele diz aqui no 8, por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, não com pão e nem com suco, e não com mentira. Eis que Deus está me dizendo, eis que Deus está falando, eis que Deus está me dizendo, eis que Deus mandou eu me candidatar a deputado estadual. Os infelizes voltaram e o cara é deputado estadual agora. Entendeu, abençoado? Usando o nome de Deus para tudo, abençoado. E vocês... como chama? Uma máscara de palhaço. Um nariz de palhaço é o que vocês têm. Entendeu, abençoado? E mais nada. Por isso celebramos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim, com os asmos da sinceridade e da verdade. A graça de Deus, abençoado. Adorar a Deus somente em espírito e verdade. E mais nada. Então, eu vou parando por aqui, que aqui fez um ponto, né? E eu vou pedindo que você continue se inscrevendo aí no canal, dá o like, compartilha essa mensagem, né? E faz aí um comentário sobre o entendimento desse doutor em teologia que estudou 4 anos, né? E que ainda está defendendo o Satanás do pastor dele. Graça e paz.